A história de Guardiola começa em 18 de janeiro de 1971, na pequena vila de Santa Pedro. Filho de Valentim, um pedreiro, e Dolores, Pepe cresceu em uma casa onde o trabalho duro era a regra. Nas ruas de terra da vila, ele não era o garoto mais forte. Na verdade, ele era muito magro e franzino, mas já demonstrava uma liderança natural. Ele não apenas jogava, ele organizava o posicionamento de todos seus amigos na escola. Aos 13 anos, em 1984, ele deixou o conforto de casa para viver na La Masia, academia do Barcelona. Os primeiros anos foram de solidão e dúvida. Pepe chorava quase todas as noites com saudade da família. Além disso, os olheiros do clube do Barcelona tinham um diagnóstico cruel, dizendo que Pepe era lento demais e que não tinha corpo para aguentar o choque físico e que sua carreira não duraria muito tempo. Mas tudo muda em uma tarde de 1988. Cruyff, o gênio holandês que acabou de assumir o comando do técnico do Barcelona, foi assistir a um jogo do time juvenil. Ele apontou para o garoto magro no canto do campo e perguntou: "Quem é aquele?" E o técnico da base disse que era Guardiola, mas que ele seria dispensado por ser fisicamente fraco. Cruyff, com a sua visão revolucionária, respondeu: "Não o dispense. Coloque ele para jogar como volante central. Ele vai ser meu metrônomo." Cruyff ensinou para Pepe que no futebol quem corre é a bola, não o jogador. E em 1990, Pepe estreia no time profissional contra o Cádiz. Ele estava tão nervoso que mal conseguia amarrar as chuteiras, mas em campo parecia um veterano. Ele se tornou o pilar do Dream Team, o capitão que regia as estrelas, ganhou a primeira Champions League do clube em 1992 e 6 títulos da Liga Espanhola. E ele era o técnico dentro de campo, o braço direito de Cruyff, aprendendo a ler o jogo como se fosse uma partida de xadrez. Após 17 anos no Barça, Pepe percebeu que seu corpo já não acompanhava sua mente. Em 2001, ele iniciou sua jornada pelo mundo que foi, na verdade, uma mestrada no futebol. Passou pelo Brescia na Itália para aprender a tática defensiva. Passou pelo Qatar no Al Hilal para entender diferentes culturas de jogo. Mas o capítulo mais importante dessa transição foi no México, no Dourados de Sinaloa. Já veterano e com dores crônicas, Pepe só aceitou o contrato para ser treinador por Joama Lilo, um técnico que ele considerava um gênio tático. Pepe ia para os treinos com um caderno na mão. E ele não estava mais lá para jogar, ele estava lá para disseclar o futebol. Ele passava horas conversando com Lilo sobre como criar espaço e sufocar o adversário com a posse de bola. Foi ali onde ele impôs seu laboratório. Ele exigiu uma disciplina militar muito severa, multas para quem chegasse um minuto atrasado e uma dieta rigorosa. Ele provou que seu estilo refinado de passes curtos funcionava até nas piores condições. Ele foi campeão, subiu o time e provou à diretoria que estava pronto para o maior desafio da sua vida. Em 2008, o Barcelona estava em frangalhos. Pepe assumiu e sua primeira coletiva foi implacável. Anunciou que as estrelas Ronaldinho Gaúcho e Deco estavam fora. Ele queria jogadores famintos. Ele promoveu jovens como Busquets, Pedro e deu as chaves do time para Lionel Messi. Naquela temporada, ele criou o conceito de falso 9. Na noite anterior a um clássico contra o Real Madrid, ele chamou Léo ao seu escritório e mostrou o vídeo dos zagueiros centrais do Real. E ele disse: "Léo, amanhã você começa na ponta, mas quando eu finalizar, você vai para o centro." Assim, os zagueiros do Real não vão saber se eles te marcam ou se eles ficam na área. O resultado foi um histórico 6-2 no Bernabéu, e a conquista do sexto título em um ano foi o inédito sextete. Assim, os zagueiros do Real não vão saber se eles te marcam ou se eles ficam na área. O resultado foi um histórico 6-2 no Bernabéu, e a conquista do sexto título em um ano foi o inédito sextete. Após 4 anos de uma intensidade cansativa no Barcelona, Pepe tirou umas férias em Nova York, onde passou tempo estudando alemão e se encontrando com mestres de outros esportes, como Garry Kasparov no xadrez. Quando saiu a notícia que ele assumiu o Bayern de Munique em 2013, um ditado dele foi: "Eu não quero apenas repetir o que fez na Espanha." E na Alemanha, ele evoluiu. Ele percebeu que o futebol alemão era focado em contra-ataques velozes. Para controlar isso, ele inventou os laterais invertidos. Philipp Lahm e David Alaba deixaram de correr pelas linhas laterais para virarem meio-campos, quando o Bayern de Munique tinha a bola. Isso confundiu toda a Europa, e ele transformou o Bayern em uma máquina de posse de bola, tão dominante que a Bundesliga se tornou pequena para ele.
Embora não tenha vencido a Champions lá, ele deixou um legado tático que mudou a forma de como a seleção alemã jogava, influenciando diretamente o título mundial de 2014. Em 2016, Pep chegou ao Manchester City. A empresa inglesa duvidou e disse: "O futebol aqui é físico, é corrido, o tic-tac não sobrevive." O primeiro ano foi frustrante. O primeiro sem troféus na carreira de Pep, mas Pep não recuou. Ele gastou milhões para contratar jogadores que tivessem o pé técnico, incluindo o goleiro Ederson, para que ele começasse jogando desde a pequena área. O que se seguiu foi uma hegemonia nunca antes vista na Premier League. O Pep Guardiola atingiu 100 pontos em uma única liga, um recorde histórico, e ele adaptou seu time para jogar sem centroavante. E quando Erling Haaland chegou, Pep mudou o sistema novamente para acomodar o matador. Em 2023, o ciclo se completou. O City conquistou a Champions League e a Tríplice Coroa. Hoje, o Guardiola é mais do que um técnico. Ele é uma escola. O garoto magrelo de Saint Pédor, que quase foi dispensado por ser fraco, provou que o futebol, o músculo mais importante é o cérebro. E ele não apenas venceu o jogo, ele mudou a estética do esporte para sempre. Muitos críticos dizem que Guardiola era apenas um técnico teimoso, que morreria com suas ideias de posse de bola. Mas o que vimos no Manchester City foi uma evolução constante. Pep percebeu que na Premier League era decidida nas transições e na força física. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele começou a usar 4 zagueiros de origem na linha de defesa, transformando jogadores como John Stones em volantes que flutuavam pelo meio-campo. Essa mutação tática em 2023 foi o que finalmente deu ao City essa solidez necessária para conquistar a Europa. Pep não era apenas mais um técnico que usava o passe curto, ele se tornou o mestre do controle total de espaço. Ele provou que para vencer a Inglaterra, ele não precisava mudar sua filosofia, mas sim elevar o nível físico dos seus jogadores, para que eles executassem a técnica sob pressão máxima. Para entender a longevidade de Guardiola, é preciso entender sua mente. Seus auxiliares relatam que Pep vive em um estado de alerta constante. Ele é conhecido por passar noites em claros em sua sala no centro de treinamento do City, assistindo aos jogos de adversários da zona de rebaixamento com a mesma atenção que ele daria a uma final de Champions contra o Real Madrid. Há uma história famosa de que ele pode parar um treino por 20 minutos apenas para corrigir a posição do pé de um jogador em 5 centímetros, explicando que aquele ângulo mudaria a trajetória do passe em 3 metros lá na frente. Essa busca doentio pela perfeição é o que o mantém no topo. Enquanto outros técnicos celebram títulos, Pep, poucas horas depois de levantar a taça, já está em seu escritório planejando como o time deve evoluir para a próxima temporada para não se tornar previsível. O impacto de Guardiola não é medido apenas para quem ele ganha, mas para quem ele forma. Olhe para o futebol mundial hoje. Mikel Arteta, que foi seu assistente no City, revolucionou o Arsenal. Xavi Hernandes levou o Barcelona ao título espanhol usando o mesmo conceito de Pep. Kompany, seu ex-capitão, subiu para a Premier League jogando futebol guardiolista puro. Até mesmo técnicos que nunca trabalharam com ele admitem que passa horas estudando seus vídeos. Pep mudou a gramática do futebol. Hoje, goleiros que não sabem jogar com os pés não têm espaço nos grandes times. Zagueiros que apenas dão chutões são vistos como obstelos. O estilo Guardiola deixou de ser um exclusivo dele para se tornar o padrão de ouro de todo o futebol moderno. Hoje, cada vez que surge um boato sobre sua saída do Manchester City, o mundo do futebol entra em pânico. Isso porque todos sabem que quando Pep se aposentar, uma era de inovação constante chegará ao fim. Ele saiu de uma vila pequena na Catalunha, superou o preconceito de ser muito magro para o esporte, transformou o Barcelona no maior time da história, mudou a cultura do futebol alemão e estabeleceu uma ditadura técnica na liga mais difícil do mundo. Pep Guardiola não é apenas um treinador de futebol, ele é um filósofo que usa a bola como ferramenta. Ele é um artista que usa o campo como tela. No final das contas, a história não lembrará dele apenas pelo troféu de ouro em sua prateleira, mas pela beleza que ele trouxe ao jogo, de Saint Pédor para a eternidade. Guardiola provou que futebol pode ser sim uma das maiores belas formas de inteligência humana. Valeu, família, por assistir o segundo vídeo do Foot Mercury. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Vocês acham mesmo que o Guardiola é um filósofo, um artista que usa o campo como tela? Ou vocês acham ele como um técnico meia boca? Se inscreve, curte e comenta. Ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse aqui no canal. Tamo junto, família!